Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar, o primeiro de 2023. Hoje a gente tem uma programação incrível para falar para você que nos assiste, que nos acompanha todo esse tempo. Primeiro te contar a novidade do canal Barueri Live. Agora nós estaremos ao vivo, 24 horas de programação, tudo para trazer mais informação, mais diversão, coisas ótimas para você. E cada programa terá uma surpresa, terá uma cara nova e não seria diferente aqui também no Saúde e Bem-Estar. Então, eu quero te convidar a estar conosco, participe desse programa, nos assista, compartilhe o link com as pessoas que você ama. A partir de agora, esse programa é gravado, então a gente tem tempo aí para assistir, para compartilhar, para contar para as pessoas o que vem. Mas eu vou te falar o que você vai assistir aqui hoje, que vai fazer com que você comece o seu ano de forma maravilhosa. A gente vai falar sobre algo que realmente é fundamental para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, que é o amor próprio. Então, olha só o tema que a gente já começa o ano e eu quero realmente que você compartilhe esse link, que você preste muita atenção e principalmente que você entre em ação. Nós temos aí 300 e poucos dias para colocar todo o nosso planejamento em ação, transformar nossos sonhos em realidade e esse é o convite do Saúde e Bem-Estar para você. Ele terminou o programa conosco, ele terminou o ano de 2022 conosco e ele voltou para fazer essa abertura maravilhosa com esse tema, porque não poderia ser outra pessoa a não ser meu querido amigo Gustavo Fabrício para iniciar e trazer esse tema para vocês. Então, abra bastante os ouvidos, a gente vai ter dinâmica aqui hoje, então compartilhe e aproveite para começar o ano dessa forma maravilhosa. Gustavo. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Você que está nos assistindo agora, nós madrugamos aqui, esses são os bastidores do nosso programa, mas estamos aqui lindos e maravilhosos, prontos para fazer realmente um programa incrível para você. Então, muito obrigada por ter aceito o convite mais uma vez, obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tanta coisa maravilhosa com a gente. A gente já estava aqui se divertindo nos bastidores, então seja muito bem-vindo mais uma vez. E aí vou fazer aquele convite de sempre para você falar para o pessoal, quem não conhece ainda o Gustavo, quem é o Gustavo? E aí vou te fazer um desafio. Quem é o Gustavo nesse comecinho de 2023? Alguma coisa mudou aí do dia 31, das 11h59 do dia 31 para o dia 1º? E quem é o Gustavo nesse 2023? Bom, primeiramente, bom dia para quem está assistindo, para a gente, bom dia para você também, Elaine, Obrigada. Bom dia a todos que vão assistir ainda, seja no dia da exibição, seja no dia... Qualquer dia é dia de começar. É verdade. Isso é importante. E eu sou o Gustavo Fabrício, terapeuta sistêmico, atuo com neurolinguística, constelação familiar, hipnose, a busca constante pelo autoconhecimento, a busca por evolução. Eu acho que a gente veio nessa vida para isso. É claro que é muito simplista dizer isso, né? É um resumão, né? Mas a gente veio, acredito eu, nessa existência para evoluir. E como que a gente faz a evolução? Se amando. Uma bela de uma dica, porque vou pegar um ganchinho teu. Você disse no começo do programa, envia o link para quem você ama. Mas você sabe realmente o que é o amor? Será que as pessoas que você acredita que você ama, realmente você ama? Ainda bem que essa pergunta, gente, é retórica, porque se ele me fizesse a pergunta, eu ia me enrolar aqui um pouco. Você viu que eu não dirigi ainda não dirigi ela. Ainda eu estou aqui nos meus comentários, mas esse é o Gustavo, alguém que sempre busca e tudo mais. Eu queria falar sobre uma coisa super importante. Quando a gente fala sobre amor, quais são os parâmetros que a gente usa para amar? Mas antes disso, vou deixar essa perguntinha no ar, eu vou responder a sua pergunta, não vou fugir dela. Dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, o que aconteceu com o Gustavo Fabrício? Na verdade, já começou antes. O meu Réveillon começou, já posso dizer, no finalzinho de novembro. Então, o mês de dezembro inteiro foi um mês de muitas mudanças internas minhas. Eu fiz muito movimento interno que eu não me reconheci. Eu sempre fui uma pessoa... cansada. Confesso, eu confesso. Eu sempre fui cansado. Para fazer as coisas, por mais que eu quisesse, não era uma procrastinação, mas era um cansaço. Nossa, eu preciso achar força para fazer. E dezembro veio com uma punhalada de energia. Então vai vir muita novidade, muita. 2023
Primeiro que os astrólogos dizem que é o ano que o câncer, né, o signo de câncer vai se dar muito bem. Eu sou de câncer, né? Somos. Então, é um ano em que tudo vai dar bem na vida do canceriano. Claro, né, gente? Isso é uma coisa muito, muito global, né? Nem todo mundo está na mesma vibe e tudo mais. Mas eu comecei a perceber que coisas vão acontecer, que vai ter eventos presenciais grandes, vai ter viagem para a Índia, levando o grupo. Gente, eu quero participar desse grupo. Vai ter muita, muita coisa legal. Então, isso eu posso dizer. A mudança de Gustavo para dezembro, para janeiro, foi isso que aconteceu. Trazendo aqui para a gente agora a pergunta. Certeza, com certeza. A pergunta do milhão. Antes do que milhão. ela me faça a pergunta do milhão, porque ela me faz a pergunta do milhão, deixa eu fazer para ela a pergunta do milhão. Com quais critérios você acredita que a gente ama? E quando eu falo isso, só te cortando um pouquinho, amor próprio, a nós mesmos, mas também o amor ao outro. Qual critério na sua vida você usa? Eu vou trazer, Gustavo, algo que eu postei logo no começo do ano. Eu fiz todo também, coincidência ou não, ou obra do universo. Eu também comecei o ano com uma perspectiva de mudança, mas comecei antes também. Eu trouxe alguns desafios para mim antes do dia 31 de dezembro, porque se fosse aquele velho costume, bom, a partir do dia 1º eu vou para a academia, vou emagrecer, né? Então eu comecei a fazer algumas coisas que são sacrificantes para mim e se tornassem hábito antes do dia 31, né? Antes da virada do ano. E algumas questões de saúde, algumas questões também de procrastinação, aquela coisa de deixa para depois o que eu não gosto. Então, muito bom. E que delícia saber disso sobre você nesse movimento todo que vem. Qual é a minha resposta, né, para você? A gente está sem microfone aqui, meninos. Sem um dos microfones. Vou pedir para a produção aí trazer para a gente. Oi? Tá. Tá caindo só, fica vermelho e desliga. Uhum. Nada com o programa gravado, né? Nada com o programa gravado. Com certeza. Aí eu vou parar de onde você... Tá. Não é esse cabo, é o amarelo. Eu preciso trocar pelo preto. Pega lá. Oi, Laís, tudo bom? Agora foi? Qual foi a pergunta mesmo que você me fez? Agora já... A critério do Credo Amor. E aí eu falando. Pode voltar? Tá. Uhum. Não, realmente. É isso que acontece na Globo, olha só. Ainda tá gravando lá? Gravando, tá. Não, essa eu preciso contar. Gente, eu vou aproveitar aqui a gravação para dizer o seguinte: eu estou me sentindo totalmente global, porque assim, a gente teve que interromper o programa no meio para trocar de microfone, para arrumar cabo e tudo mais. Então, assim, fique aí com essa dica, porque vem coisas maravilhosas para a gente nesse ano. É a vida como ela é. E a gente sabendo da gravação, tá vendo como é chique gravar? A gente pode ter interrupção, a gente pode até errar, se quiser. Com certeza. Boa, porque depois você edita, né? Depois corta. Boa. Agora vai, hein? Deixa mais um pouco. Aí, Luiz, deu. Nossa, muita. Não. Eu fiz poucos programas gravados. Será que a pergunta pegou no... Não sei. A gente volta. Uhum. Dá mais trabalho pra eles na edição. Ele tem que assistir, tem aquele pedacinho. Uhum.
Tá bonito ali. É. Microfone, testando, 1, 2. Oi, oi, oi. Normal? Normal? Uhum. A gente pode voltar desde a hora que eu fiz a pergunta? Dá para fazer a edição nesse momento? Oi, oi. Alguém me ouve? Anybody here? Uhum. Tá. Ah, boa. Teve tempo, né? O professor saiu da sala, dava tempo até de ter colado. Você procurou no Google, eu falo a verdade. Agora pensa numa pessoa que era cagona pra colar. Eu também. Meu Deus. Não colava. Eu acho que a única vez que eu fiz, porque era uma fórmula de física, alguma coisa assim, que era fórmula e a gente tinha que decorar aquilo, estava certo. Eu passei um terreno porque eu coloquei na carteira, na frente minha, assim, só pra eu, né? E aí, como o papai do céu castiga, né, a coisa, eu tô lá, a professora olha pra mim, ela era meio estrábica, ela usava um óculos de água, você nunca sabe de onde ela tá querendo de fato. E lógico, eu tava devendo, ela tava olhando pra mim, né, com certeza. Aí ela falou assim, eu vou precisar falar de novo. Bloqueei ali, só o rapaz está testando o interfone aqui, a gente já vai recomeçar. Você quer voltar da onde? Da pergunta. Da pergunta. Eu fiz uma pergunta sobre o amor próprio, acho que é melhor voltar daquele lugar. Isso. Tá. Eu não sei se o meu microfone estava funcionando naquela hora. Então, aí depois na edição a gente junta. Tá bom. Tá bom, Luiz. Obrigada, viu? Foi bom que esse cabo tava dando problema, eu já troquei. Bom. Nada com o programa gravado, né? É porque, pra não dar o problema, eu tava segurando. Aham. Aí eu já detectei que era o cabo e já troquei. Tá, então boa. Aí ela falou assim, eu vou ter que falar de novo, eu já falei materiais embaixo da cadeira, alguma coisa assim, aí ela tá falando de novo. Ela falou assim, eu avisei, juro pra você, me deu uma dor de barriga, eu não sei como eu não fiz nas calças naquele momento. Eu tava no ginásio, assim, e era um menino na minha frente que tava colando e ela tomou o próprio dele. Pode? Vai voltar. Então, é mais ou menos isso. Joga aqui pra mim. Coloca a câmera no... Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta do milhão pra você agora, hein? Ih, Geralmente vem ela aí, que faz essa gente? pergunta pra mim, é do milhão, me coloca em saia justa, daí eu vou botar ela em saia justa agora. Com qual critério você ama? E quando eu falo em amor, é o amor próprio, o amor nosso, mas também o amor a outro. Qual o critério que você acredita que você ama quando você olha uma pessoa e você sente que ama? Essa é a pergunta do 1 milhão? Não, essa é a pergunta do 1 bilhão, gente. Quem Se souber... você responder, a gente termina o programa do ano inteiro. Exato. Saúde e bem-estar completo para todo 2023. Vamos lá. Bom, a gente já vinha conversando sobre esse assunto, Gustavo, e eu vou fazer uma colinha de uma postagem que eu fiz, que não sei se tem certo ou errado para essa pergunta, mas a minha resposta eu vou usar uma postagem que eu fiz agora no comecinho do ano. Eu também fiz toda uma mudança na minha vida e comecei alguns novos hábitos antes do dia 31, exatamente para não cair naquela armadilha de começar todo dia 1º e no dia 2 já não estar fazendo mais nada, enfim, e comecei alguns costumes. E o que eu coloquei para mim, talvez coincidência ou obra do destino, um pouco do que você trouxe também, de forma, talvez até de forma inconsciente, trouxe para mim, que foi começar a não procrastinar. Então, tirei de um livro, tirei de alguns autores que falam, né? Faça aquilo que você não gosta primeiro. Eu tenho uma facilidade para fazer aquilo que eu gosto. Adoro festas, adoro comidas, adoro bebidas, adoro uma boa conversa. E às vezes aquilo que eu preciso me concentrar eu vou deixando de lado. Aquilo que eu preciso fazer sozinha eu vou deixando de lado. E comecei alguns hábitos, inclusive atividade física um pouquinho mais... com um pouquinho mais de assiduidade aí antes desse momento. E aí fiz uma postagem no final do ano, no comecinho do ano agora, trazendo isso. Então eu vou trazer essas respostas aqui como os critérios aí de amor para mim, né? Que foi aprimorar meus pontos fortes, então foi exatamente isso. Se eu realmente não me amar e não acreditar em mim, e não acreditar naquilo que eu tenho de fortalezas, e também não respeitar os meus pontos de melhoria,
realmente vai ficar difícil amar o outro, né? Por quê? Porque muitas vezes o amor ao outro é a busca daquilo que nos falta, né? Então, eu trouxe isso para mim, trouxe lidar com as fraquezas e aí dar risada muitas vezes daquilo que de repente acredito que, como a gente gosta de dizer, né, um defeito, não gosto dessa palavra, mas então assim, lidar com as minhas fraquezas e ser capaz de rir disso, respeitar meus limites e me desafiar a avançar, porque muitas vezes a gente fica nos limites e também, então, esse é meu limite, eu nasci assim, eu cresci assim, então, e me desafiar a avançar e focar no que eu escolhi para fazer. E aí vem o meu critério para amar, tá? É aprender a dizer não para aquilo que não faz sentido para mim. Porque se eu for capaz de amar o outro, ou os projetos do outro, mais do que eu amo os meus, realmente, provavelmente eu não vou conseguir amar o outro na totalidade, ou não vou conseguir me envolver no projeto dele na totalidade que eu faria se aquilo estiver tranquilo para mim. Então, meu critério de amor é olhar para mim, a partir de mim, olhar para o outro, e aí com toda a generosidade e com toda a admiração que precisa ser. Então, esse é meu critério, tá? Espero que tenha valido aí pelo menos 1/3 aí do 1 milhão. Bom, vou embora, acabou o programa, não tem mais o que eu fazer aqui. Um beijo, tchau, gente, até semana que vem. Não, na verdade, você trouxe pontos incríveis. Primeiro, você trouxe pontos de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento que você falou? São suas qualidades, seus pontos fortes, assim a gente pode dizer. Você também trouxe olhar para os pontos a desenvolver. Como que a gente consegue saber disso? Se autoconhecendo. Como que eu vou saber se eu sou bom ou não em algo? Quando eu me conheço. Se eu não me conheço, não tem como saber se eu sou bom ou não. Verdade. Eu estava conversando, muito engraçado, a viagem na Índia. As pessoas lá na Índia, os indianos, eles têm alguma paixão diferente com os ocidentais. Eles adoram tirar fotos com a gente. E quando a gente topa tirar uma foto, eles querem um Instagram para compartilhar a foto e tudo mais. É muito interessante, muito mesmo. E aí tem um indiano que trocou uma foto comigo, trocou o Instagram e começou a conversar sobre cultura. Cultura de lá, cultura daqui. E eu comecei a perguntar para ele o que faz ele, a cultura dele na casta do amor, né? Se vocês não sabem, tá em mudança isso na Índia, mas as pessoas ali têm castas, né? Remonta lá da antigamente. Então, se você nasceu numa casta, né? Quem assistiu o Caminho das Índias, está repassando agora, tem um pouco de noção ali, os brahmanes, os mais altos, os intocáveis, os dalits. Então, se você nasce numa casta, você só pode amar pessoas daquela casta. Mas como que a gente fala para o nosso coração amar só um nível de pessoas? Então gera uma tremenda confusão que está gerando, não? As cidades mais evoluídas, as maiores cidades, as metrópoles, já estão começando a quebrar um pouco essa ideia da casta. Mas por que eu estou falando isso? Porque além dessa conversa com ele é um jogador, é um aspirante atleta. E ele começou a perguntar como que ele poderia melhorar a performance dele. E eu não sou educador físico, mas eu consigo entender um pouquinho da mente das pessoas. E eu comecei a perguntar para ele das fraquezas e os pontos fortes dele, e ele não sabia responder. Uau. Isso é puro autoconhecimento. Praticar autoconhecimento e saber quando você é bom e quando não é bom. E sabe como faz? Fazendo. Eu não sei se eu sou um bom cozinheiro até que eu vou na cozinha, no fogão, e eu vou testar minhas habilidades. E talvez eu tenha habilidades que venham da minha família, de repente vai sair um prato maravilhoso, de repente não vai. Então, autoconhecimento é fundamental. Você trouxe várias questões do autoconhecimento. Mas também você trouxe crenças. Crenças, algumas que impulsionam, outras que seguram. Então, a forma de amar, e isso não é só sua, isso é nossa, a forma de a gente amar, os nossos critérios para amar são baseados nas crenças que nós temos. Se a gente tem, dentro do ambiente familiar, vários amores, relacionamentos maravilhosos, que vieram daqueles amores, às vezes até impossíveis de acontecer, mas vieram, a gente é cheio de amor para dar e receber. Se a gente veio de uma família em que tem limites no amor, o amor não é claro, ou as pessoas estão num casamento arranjado, ou as pessoas não estão felizes, é claro de ver que não são felizes, possivelmente a gente vai ter esse critério para amar. Então vai amar com um passinho atrás. Então a forma com que a gente ama está muito baseado naquilo que a gente viveu ou que o nosso sistema familiar viveu.
E aí eu posso fazer uma pequena pausa para fazer a pergunta do 1 milhão? E essa Lá é de vem, agora vai voltar. E essa é de 1 Eu bilhão. vou até me preparar aqui, gente. Você trouxe uma questão da casa. E de amores, né? E quando a gente viveu, quando a gente foi fruto do nascimento, agora falando, quando a gente foi fruto daquele amor tórrido, né? Aquele amor de novela, aquela novela mexicana, né? Os pais que juraram amor eterno. Isso vai influenciar, e ao passo que outros nascimentos vêm de acidentes, de situações não desejadas, isso vai influenciar na nossa vida, porque aí seria uma forma inconsciente. Isso vai influenciar no nosso amor próprio, Gustavo? Olha, essa até que foi rápido de responder, fácil. Prometo pensar, então, em uma mais difícil. Na próximo programa. Vai influenciar. Esse nosso inconsciente, ele trabalha o tempo inteiro. O tempo inteiro ele vai balizando a gente e vai dando suporte para a gente, o que vai acontecer. Então, ontem eu atendi uma cliente que o pai dela conheceu a mãe, em uma noitada, tiveram uma relação sexual. Nasceu ela. O pai ficou ausente até os 5 anos de vida. De vez em quando ele aparecia, mas gerava mais ansiedade nela, porque dizia que ia buscar ela às 10 da manhã, e buscava às 2, 3 da tarde, até que chegou uma idade jovem, acho que com 7, 8 anos, ela pediu para o pai para não mais buscar ela. E aí perdeu o contato com o pai. Foi ver o pai de novo, no falecimento da avó e tal. Qual que é a dinâmica que está por trás? E aí justamente ela queria olhar para relacionamento amoroso. Está com dificuldade de relacionamento amoroso. Qual que é a dinâmica que se apresentou ali e que é muito comum se apresentar? Amar não é legal. Amar gera consequências pesadas. Eu não sou fruto do amor. Eu sou fruto de uma transada, de uma noite. Então, essa dinâmica está por trás de quem foi um acidente, foi filho de um estupro, foi uma coisa não programada de um casal que não queria mais ter filhos e aconteceu. Então, por trás dessas dinâmicas, possivelmente tem alguém que vai olhar e vai falar assim, o amor não é algo bom. Então, não quero, porque tem frutos negativos. Mas também um filho, uma filha, que é fruto de um casal extremamente apaixonado. Romeu e Julieta. Nem tem um final trágico, né? Mas fruto de um amor, daquele que a gente falou de novela e tal, também pode ter dinâmicas que atrapalham o casamento. Verdade. Mas como, né, Gustavo? Se o amor é esse fruto que veio e tal, às vezes é pesado, porque se compara com o amor que teve dos pais e não vai encontrar um amor igual. Que importante isso. Importantíssimo. Eu estou dando o lado negativo das coisas, né, gente? Daí, através das constelações, a gente acaba mudando isso. Então, o primeiro caso, o primeiro exemplo que eu dei, fruto de uma noitada, eu não tenho dúvida que teve amor ali. Mesmo em uma noite. Não tenho dúvida. Mesmo que foi um acidente. Não tenho dúvida que existiu um momento de amor. A concepção acontece no momento de amor. Então, a gente começa a olhar para dessa forma. Teve, mesmo que curto, teve. E nas dinâmicas do amor lindo e maravilhoso, se eles puderam ter, eu também posso ter. Não preciso ser igual, mas eu posso encontrar algo semelhante. Então, essas são as formas do inconsciente trabalhar de forma com que a gente bloqueie ou não o amor. Agora, eu vou devolver uma questãozinha aqui, né? Tá quase um passo Tava a passo fácil, aqui. né, gente? Um passo ou repasso aqui. Você falou no seu texto, que eu achei brilhante, a sua postagem, sobre amar a si para amar o outro. Você acha que isso é comum? Não. Eu acredito que é uma bela de uma teoria que, aliás, estamos pregando agora mais recentemente, mas tenho certeza que não. Normalmente a gente aprende que tem que amar o outro. Ninguém fala sobre amar a si próprio. É raro quando... Agora, né? Autoconhecimento está na moda e as pessoas estão mais trabalhando em cima disso. Agora fala sobre o amor próprio, se ame primeiro. Mas normalmente a sociedade impõe que você ame o outro. Se a gente for pensar nisso, a gente está muito atrasado. Porque durante muito tempo, séculos, a gente está colocando o outro em primeiro lugar. Nossa, mas você está falando então que a gente tem que ser egoísta? Sim. Mas não no egoísmo que prejudica o outro. No egoísmo de, se eu estou bem, eu consigo estar bem com o outro. Se eu não estou bem comigo, eu não posso estar bem com o outro. Ah, mas eu conheço gente, até mesmo eu, que não estou bem, mas eu, quando estou com o outro, eu faço o outro bem. Fachada. Pode ser lindo e maravilhoso para o outro, mas você está se correndo por dentro.
porque não está completo, não está em plenitude. Então, eu só consigo amar livremente o outro quando eu estou completo, me amando. E nós demos o tema para esse programa. A pergunta foi: você se ama? E acredito que a gente começou por aí, né? E depois a gente está falando assim: a conquista de objetivos através do amor próprio. E esse tema, esse é o tema de 1 milhão, né? Esse é o tema perfeito para um começo de ano. Esse é o nosso primeiro programa, Saúde e Bem-Estar. Se prepara, né? O ano Se tá prepara, cheio. olha só o que vem pela frente, gente. E aí, como conquistar objetivos? Então, o que o amor tem a ver com conquista de objetivos, com não protelar, com cuidar de si mesmo, com tudo aquilo que a gente começou o programa falando, Gustavo? Perfeito. Para mim, o amor está muito ligado a merecimento. Quando eu me amo, eu acredito que eu mereço as coisas. Quando eu não me amo, eu acredito que eu não mereço. Muitas pessoas, muitas dinâmicas estão naquela situação do tipo: eu queria ter dinheiro, queria ter relacionamento amoroso, queria ter um bom trabalho. Mas o inconsciente fala assim: mas será que eu mereço? Porque a Elaine, ela trabalha desde os 14, nem sei, mas desde os 14 anos dela, sempre batalhou e está crescendo e está ganhando. Eu comecei faz pouco tempo. Eu acho que eu não mereço. Ou, nossa, fulano estudou nas melhores escolas, ele tem uma capacitação incrível, ele merece. Eu estudei em escola pública, estudei mesmo. Estudei em escola pública, acho que eu não mereço, não estou no mesmo nível. Eu só mereço quando eu amo. Eu estudei em escola pública, batalhei bastante, comecei a trabalhar cedo e eu mereço sim ter um objetivo, alcançar esse objetivo. Seja no dinheiro, no amor, na carreira, na saúde, onde quer que seja. Então, por que o amor próprio é tão importante para alcançar um objetivo? Porque cai uma ficha do merecimento. O merecimento, a capacidade e o acreditar são ferramentas, são pilares super importantes para a gente conseguir algo. E a gente só consegue fazer isso se a gente está bem com a gente. Se a gente não está bem com a gente não consegue nem acreditar que eu posso ser capaz, que eu posso um dia conseguir, nem sonhar. Eu gosto muito de falar sobre sonhos. Adoro sonhos. Quais são os seus sonhos? Quem está assistindo a gente, quais são os seus sonhos? Sejam eles materiais, sejam eles espirituais, emocionais, mentais, não importa. Sonho é sonho. Quando eu pergunto a uma pessoa e a pessoa não sabe responder, é muito triste. Porque para mim, sonho é vida. Não porque a gente tem que ver correndo atrás de sonho, porque isso parece sempre uma metáfora de que a gente está correndo atrás de algo que não vai alcançar. E quando alcançar, pula para o próximo, né? Tem um filósofo chamado Schopenhauer que falava muito sobre isso. O tédio, porque a gente alcançou e agora tem que cansar outra. E isso gera infelicidade. Ou aquela sensação de que me falta algo e eu vou correr para alcançar. Então a gente fica sempre alternando, segundo ele, nessas duas situações. Ou nessa sensação de eu vou buscar. Quando eu alcanço, eu entro num tédio. E aí eu tenho que buscar outras coisas. A gente está bem nessa fase do mundo. Estamos falando de um filósofo lá do século XVIII, mais ou menos. Então, celulares, né? A gente troca de celular, se deixar, todo ano. Verdade. É que os custos estão ficando meio altos, não está dando para trocar todo ano. Mas quando lança um novo, vem aquela insatisfação. Mas o meu agora já não é mais o 11, o 12, o 13, o 14, eu quero o 15 agora e tudo mais. Então, essa questão do merecimento, do amor próprio, de se sentir pleno, eu gosto muito dessa palavra, a plenitude. Eu acho que eu nunca interpretei tanta prosperidade como plenitude. A prosperidade, que muitos vão falar sobre dinheiro, mas também vão falar de outras áreas da vida. Quando a gente está pleno, e o que é estar pleno? É amar o que a gente tem, é amar o que a gente é amar onde nós estamos. Isso é sentir pleno. Quando eu estou pleno, eu não estou pensando amanhã do tipo, nossa, não tenho isso, nossa, eu vou ter que trabalhar, acordar cedo amanhã. Hoje a gente acordou super cedo, né? Você começou o programa falando isso. Então, eu acho que essa é a grande resposta, que vai junto com a tua. O amor próprio tem essa capacidade de gerar impulso, de gerar ação para alcançar os objetivos. E quem colocou como objetivo ou está nessa perspectiva de conquistar coisas novas nesse ano? É muito interessante os ciclos, né? A gente brinca que o dia 11h59 para
o primeiro minuto do dia 1º, do dia 31 para o dia 1º de dezembro, dia 31 e para o dia 1º de janeiro, a gente continua exatamente igual, os boletos estão exatamente iguais, tudo continua, mas parece que realmente tem um pirim-pim-pim ali, um pozinho mágico que faz alguma coisa diferente. Eu tenho um convite. Boa. Que a gente coloque mais dias 31 de dezembro no nosso ano. Perfeito. Sem o peru. Sem o peru, sem a comilança, com certeza. Mas sem o trânsito da não, praia. Também, sem. Mas com esse intuito de que todos os dias eu posso causar a mudança do dia 31 de dezembro na minha vida. Seja dia 26 de janeiro, hoje, seja no meio de julho, não importa. Todos os dias eles podem ser um dia 31 de dezembro. Então esse é meu convite. Eu vou fazer 2 convites hoje, né? Esse nem estava na pauta. Começamos o ano com muitos desafios. Mas esse é meu convite, que a gente coloque mais dias 31 de dezembro na vida. Porque realmente é uma chavinha. Parece que tudo vai acabar dia 31 de dezembro, nossos problemas. E a dieta vai começar... Dia 1º não, né? Começa dia 2, porque dia 1º ainda tem comilança, né? A dieta vai começar dia 2 de janeiro, o exercício vai começar dia 2 de janeiro, o amor, eu vou procurar um novo amor, um novo emprego, tudo. Parece que a gente quer tudo que não está legal na vida no dia 2 de janeiro mudar. Então que a gente faça mais dias como esse. Você disse que já foi treinar hoje. Olha só, gente, se espelhem nesse homem, porque realmente é incrível. Nosso programa começaria... Ele já estava aqui às 8h30, já tinha ido fazer bike. Olha só que coisa. E ontem eu fui à academia também à noite, estava lotada. Então me veio, eu até ri, né? Porque me veio exatamente essa lembrança. Aquelas promessas que a gente faz em janeiro, a gente quer tirar o atraso do ano anterior e que isso continue, que isso perdure na nossa vida. Gustavo, e aí agora vem uma pergunta que eu acredito que seja fundamental para quem está nos ouvindo, que é começar, muitas vezes não é difícil. Começar a atividade no dia 2 não é difícil, porque você está na empolgação, realmente você está vendo os quilinhos a mais ali, alguma coisa incomodou lá no final do ano, vem aquela consciência de prometi um monte de coisa e não fiz, então começar não é difícil. O desafio está em continuar, em perdurar. O desafio da academia está em junho, julho, né? Quando começa aquele friozão e aí a academia está vazia e aí a gente coloca assim, mas ninguém está fazendo. Então, assim, para que eu vou continuar? Então, como começar talvez não seja o maior desafio. O desafio é continuar. Como a gente pode continuar? E aí talvez usando até a questão do tema, né? O nosso o amor próprio. Você fez lembrar, como a Elaine falou, eu fui treinar cedo, fui fazer aula de bike. E aí falei, depois para gravar, tomar um banho, né? E aí fui tomar um banho e chuveiro no frio, gelado. Hoje tá um dia agradável, não tá frio, mas nem não para banho frio, né? Eu tinha acabado de sair de uma aula de bike, quente, então tava possível. Mas eu fiquei imaginando ali hoje ainda, gente. No dia que fizer frio vai ser complicado tomar banho aqui. Porque a gente coloca alguns obstáculos na vida. Qual que é a grande chave para a continuação de algo que começou? Um objetivo bem claro. Quando a gente não tem um objetivo muito claro, a gente não sustenta. Porque é um caminhar. O objetivo, claro, quero emagrecer, quero ter mais saúde, quero ter disposição, quero ter uma vida melhor, quero ter um corpo bonito, não sei, não importa qual que seja. Não importa. Cada um tem o seu objetivo. Mas tem que ter claro. E também, vamos colocar meta não, né? A gente já vive de meta já, né? Tem que bater meta no trabalho, meta no relacionamento. Não coloca, tipo, tenho que emagrecer 3 quilos até o final do mês. Porque isso vai pesar em cima de você. Não vai ser prazeroso ir fazer um exercício ou algo, uma dieta. É claro, eu quero ter um objetivo claro, acabei de falar. Então eu quero ter um corpo saudável, eu quero ter uma redução de medida, eu quero ter uma redução de peso em 6 meses. Coloca pelo menos prazos aí de médio para cima. Agora, vai ter dia que vai dar aquela balada. Vai ter dia que você vai acordar. Hoje eu acordei 5 da manhã. Coisa que eu não acordo, gente, porque eu vou trabalhar meu último atendimento até as 10 da noite. Então, até tomar um banho, jantar meia-noite, eu tenho que dormir pelo menos minhas 6, 7 horinhas por noite. Então, eu acordo lá para 7. Aí, de manhã, eu faço um ritual de meditação, de café da manhã e tal. Vou treinar 10 da manhã, 9, 9 e meia. Hoje, 5 horas eu estava acordado. Por quê? Eu tinha 2 objetivos claros essa manhã.
ir para a academia, fazer aula de bike. Eu queria fazer a aula de bike. 2, vim gravar o programa. Então, eu tinha muito claro que eu tinha que, dentro do meu relógio, do meu cronograma, encaixar. Eu tenho um ritualzinho de manhã também. Mesmo quando é apertado, eu preciso ter um ritual. Tenho que tomar café da manhã, eu gosto. Então, eu tinha esses 2 objetivos muito claros. Se a gente tem esses objetivos claros, ajuda muito. Se a gente tem também uma forcinha dentro de nós, empurrando, ajuda muito. Só que aí é um segredinho, a forcinha dentro de nós, né? E não é nada de tomar, nada de... É mental. Então, eu vou pegar esse gancho que você trouxe e vou dar a minha dica em relação a isso, que funciona comigo e talvez funcione com você que está nos assistindo. Compromisso público. Porque eu confesso para você, como você disse, nem todos os dias são dias de flores. Mas quando você tem um compromisso, então, aquele dia, por exemplo, que eu amo fazer isso aqui. Né? Assim, eu ficaria aqui o dia todo, eu ficaria na programação 24 horas no ar, ficaria aqui. No entanto, tem dias que são desafiadores, por N razões. Às vezes até por questões de saúde. Você já esteve nos bastidores aqui comigo, uma época, por exemplo, eu estava com um ataque de tosse, nada resolvia. E aquele incômodo, eram momentos, às vezes, até por uma questão de saúde, de vontade de ficar em casa e tudo mais. Mas quando a gente assume um compromisso com as pessoas, então, eu me lembro, ano passado, vou contar esse episódio, nós tivemos um episódio aqui, nós fizemos o programa, marcamos para fazer o programa em casais. Então, o Marco viria comigo e tinha um casal de amigos no programa. E ele passou mal no momento da gente sair de casa. E eu fiquei naquela coisa, meu Deus, e agora? Eu fico aqui, não vou, eu preciso acudir. Eu falei, você tem condições, né, de ficar sozinho? Porque senão eu teria ficado. Não, vai lá. E aí o compromisso que eu tinha com as pessoas e com a TV me fez vir. Porque se eu tivesse um compromisso só comigo mesmo naquele momento, com certeza eu teria feito aquilo que me parecia mais razoável ou que eu gostaria de fazer. E foi um sucesso o programa, foi ótimo e tudo mais. Até, Roseli, João Carlos, um beijo para vocês, se estiverem nos assistindo. E foi um sucesso. Então, eu traria essa dica. E, Gustavo, conta aí para o pessoal o que é isso aqui e que momento que nós vamos aqui para essa dinâmica que eu acredito que tem a ver com o nosso tema aí do amor próprio. Se me permite, só uma frase muito legal que eu conheço sobre procrastinação. Claro. Eu ouvi uma vez uma frase que mexeu muito comigo, o sentido dela. Procrastinação é quando a agenda interna entra em conflito com a agenda externa. Que raio é isso? Eu tenho uma agenda interna dentro de mim. Quero fazer isso, não quero fazer isso, tudo mais. E existe uma agenda externa. Eu preciso fazer o programa, preciso ir na academia, preciso fazer isso e isso. Existe uma incompatibilidade nas agendas, então eu acabo empurrando aquilo que não é prioridade para mim. Isso é fato. Então, uma dica é alinhar as agendas. Em qual sentido? A agenda externa diz que eu tenho que ter um corpo saudável. Bonito, né? Vamos bem no extremo, porque a agenda externa está falando que eu tenho que ter um corpo seco, trincado, maravilhoso. Essa é a agenda externa. A gente abre as mídias sociais, é essa agenda que está lá. Eu tenho que ter os gominhos ali mostrando, não é só definido, é quase negativo. Essa é a agenda externa. Qual a agenda interna? Eu quero ter saúde. Quero ter um corpo bonito. Então, eu pego e sincronizo as duas agendas. Então, eu não vou nesse extremo. Claro, se você quiser ir, tranquilo, vá nele. Mas eu não vou nesse extremo e também não fico parado. Eu acho o meio termo. Então, essa é uma dica super legal de procrastinação. Você pegar as agendas e transformar ela numa coisa possível de acontecer. Pode ser que um dia você queira ter esse corpo do Instagram e tudo mais, mas se não é essa a sua meta, ela vai ser uma coisa menor. Você procura, então eu quero saudável, quero um corpo enxuto, ou quero ter X quilos, não sei. Encontra o seu jeito. Gravei esse pedacinho aqui para nós, depois eu coloco lá, depois estará lá no meu Instagram já, porque para mim a dica de procrastinação é incrível. Eu sou uma pessoa que tenho essa tendência e às vezes não num sentido ruim, mas exatamente dessa forma, vou fazer aquilo que me agrada, vou fazer aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso e principalmente aí pegando um gancho já para deixar para um próximo programa para a gente falar, quando você é empreendedor, Gustavo, quando você é dono do seu nariz. O que eu vou fazer com a tal liberdade, né? Então, assim, quando a gente é dono do nariz, quando a gente tem poder de escolha,
como é muito mais desafiador do que quando você está subordinado a ordens. Então, fica aí também minha dica para você e que você possa realmente começar esse ano dessa forma maravilhosa, realizar todos os seus sonhos e que dia 31 de dezembro, os dias 31 de dezembro que você determinar para você sejam incríveis e aquele que é oficial mesmo lá, no finalzinho daqui 360, quase 330 dias mais ou menos, que você possa realmente sentir orgulho de você. Agora vem daqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu disse que eu faria 2 convites, certo? Sim. Primeiro convite, qual que foi? Mais dias 31 de Mais dezembro dias na 31. vida. Ou dias 2 de janeiro, né? Também, né? Porque é o dia que começa, né? Começa a ação. Esse é o primeiro convite que eu quero fazer para você. O segundo convite ele vai vir através do exercício, através dos bonequinhos. E é um exercício que ele vai começar de forma mental, tá? Cognitiva. Então eu vou passar um comando para vocês falarem mesmo. E depois ele vai vir através do inconsciente. Então, primeiro, começando de forma mental. Vou usar de novo Elaine como cobaia, porque eu sempre uso Elaine como cobaia. E vai. Eu tenho um convite desse mês de fevereiro, está acabando janeiro já. E esse mês de fevereiro, fazer esse convite que todos os dias... Esse mês tem 28, esse ano tem 28, né? Não é 29, não é bissexto, não. Os 28 dias de fevereiro, você encontre um motivo para você dizer que se ama. Isso vale também para você que está assistindo a gente. Nesses 28 dias do mês de fevereiro, se quiser começar já hoje, que é 26 de janeiro, já vai de cabeça. Mas se você quiser, na virada do mês e tal, tudo bem, então vai. Dia 1, encontre algo que você realmente ama em você, olhe no espelho e diga, eu amo ser, ou ter, ou fazer isso que você encontrou. Se você encontrar 28 formas diferentes, características, atribuições diferentes que você se ama, ok. Se você encontrar uma só, mas os 28 dias você disser a mesma coisa para o espelho, ok. O importante é esse movimento, e ele é mental. Por que mental? Porque é um comando que você vai fazer. Eu estou passando uma instrução e você vai fazer diariamente isso. Ah, Gustavo, qual a melhor hora do dia para fazer? A hora que der. A hora que você se comprometer. Se quiser comprometer logo cedo, é perfeito. Perfeito. Porque começa bem o dia já, você se amando. Se você quiser finalizar o seu dia como um processo para você descansar bem, pode ser também. Então, vai lá no espelho, olha para o espelho, só você, e diga, eu me amo por eu ter, fazer ou ser isso que eu descobri. Então, um exemplo, vai? Quer dar um exemplo já? Não, eu quero só trazer um desafio, então, em público para quem está nos assistindo. Por que não começarmos juntos? Para que seja um exercício para quem acompanha também o Saúde e Bem-Estar. Então, vou assumir esse compromisso público com você a partir de 1º de fevereiro. Vou começar didaticamente aí em fevereiro. E vou trazer nos bastidores aqui. Então, vou procurar trazer todos os dias, ou se não um dia, eu prometo que trago o dia anterior também, a gente trazer aqui nos stories mesmo do Saúde e Bem-Estar para que você também possa compartilhar e te convido a contar pra gente depois os motivos que você tem para se amar. Vamos, Gustavo? Perfeito, bora? Show. Vou fazer contigo. Oba! Desafio lançado, vamos delícia. fazer junto. E depois no outro programa que estivermos juntos, a gente conta pro pessoal qual foi o efeito em nós e depois... Perfeito. E se você que está assistindo quiser começar também a fazer junto com a gente, começa, dia 1º de fevereiro, e quiser marcar a gente, @Gustavo Fabrício e Elaine Muse Oficial ou Saúde e Bem-Estar. Marca, porque a gente também vai compartilhando, a gente vai criando uma egrégora. O que é uma egrégora? É uma grande energia que vai circundando todo mundo. E se torna maior. Então, você que está nos assistindo, a gente vai começar dia 1º de fevereiro, um desafio. Você vai todos os dias olhar no espelho e contar para você mesmo por que se amar, por que você se ama. Então, assim, o que eu sou, o que eu tenho ou o que eu faço que me capacita a ter esse amor próprio. Isso vai te ajudar a viver um ano incrível. E a gente vai fazer isso juntos e você pode também compartilhar. Então, vai lá no Saúde e Bem-Estar Barueri Live, conta pra gente no chat ou também conta para o Gustavo Fabrício, siga o Gustavo também nas redes sociais e Elaine Muse Oficial. A gente vai estar nesses canais aí prestando atenção nos teus motivos também. Então, convite feito. Show. E aí a gente vai fazendo tudo junto. Porque 1 mais 1 não é 2. Que os matemáticos não me ouçam. Mas na energia da egrégora, 1 mais 1 não é 2. Na física quântica, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 vai ser muito mais do que 2.
Quando duas pessoas estão juntas fazendo algo, não é o que daria, o resultado não é o mesmo de eu fazendo sozinho ou Elaine sozinho, é muito maior. Então a gente fazendo junto, com certeza a gente vai muito mais longe. Então essa é a forma cognitiva. Eu olho para o espelho, eu me amo porque eu acordei cedo hoje e venci a procrastinação. Então isso pode ser um exemplo que você pode usar no espelho. Ache uma coisa que aconteceu no seu dia, um motivo que você gere um orgulho em você, gere uma admiração em você. E é só você e o espelho. Então, será que eu tenho que falar? Será que eu não estou sendo orgulhoso em dizer que eu me amo isso? É só você e o espelho. Se você não puder ter essa intimidade com você mesmo, ninguém mais pode ter. Então, excelente. Esse é o mental. Vamos agora para o inconsciente? Vamos. Aqui eu vou fazer com os bonecos. Você pode fazer aqui também olhando para os bonecos, ou você pode fazer na sua casa, olhando para uma cadeira, olhando para um mancebo, olhando para um guarda-chuva, qualquer objeto você pode usar. Você pode usar esmalte. Nossa, acho que já falei aqui, né? Tem uma cliente que ela faz exercícios com esmalte. Porque o importante não é o objeto em si, mas assim a energia que a gente coloca nela. Então aqui vai ter um representante que vai ser você, Elaine, ou você de casa. E aqui eu vou colocar isso aqui. Mas não vou colocar só um, não. Hoje eu estou abusado. Hoje eu vou colocar alguns bonecos. Sabe quem são? Sua família. Sua família de origem. Pai, mãe, irmãos, avós, bisavós, tios. Vou botar todos. Que bom, porque a família lá é grande mesmo. Tem mais bonecos se precisar. Você em casa pode colocar várias pedrinhas, pode colocar várias cadeiras, pode colocar várias almofadas, pode colocar várias xícaras. Eu acho que eu já falei que eu fiz constelação familiar uma vez em cafeteria, eu usei sachê de açúcar, né, para fazer a constelação. Não importa, pode colocar vários elementos. Mas um lá na frente que é você olhando. Quando você fizer em casa, não necessariamente você precisa colocar um para você, tá? Você enquanto você mesmo olhando para todos. Mas se você quiser colocar um aqui, para você lembrar que você existe, que você está ali, pode fazer também. E você vai olhar para todos os objetos. Então, a minha cobaia aqui. Adoro. Olhando para todos os objetos. Sempre que fizer um exercício, olha, tenta se esvaziar. Tenta parar um pouquinho de... Então não vai fazer isso com o fogão aceso, não vai fazer isso com a máquina funcionando, não vai fazer isso no ambiente de trabalho, que você pode ser interrompido. 2, 3 minutinhos, tá, gente? 5, é o tempo de arrumar os bonecos. Então dá um tempo, quando não tiver ninguém, se você estiver sozinho, coloca os bonecos e tenta se esvaziar. E aí fica ali 1 minutinho, 2 minutinhos, aqui a gente não vai fazer isso porque a gente não tem esse tempo, mas fica ali 2 minutinhos em completo vazio, esse é o termo certo. E aí quando você, aqui a gente vai fazer mais curtinho, mas quando você sentir já que está conectado, você vai olhar para eles e vai dizer em voz alta: permita que eu me ame. Permitam, né? Estamos falando para vários. Permitam que eu me ame. Permitam que eu me ame. Do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. É só isso. Esse exercício de hoje, ele é simples, mas ele é muito, muito forte. Pode olhar de novo para os bonecos e pode repetir 2 vezes, 3 vezes. 3 é um número ótimo. Permitam que eu me ame. Do jeito que eu sou. Permitam que eu me ame do jeito que eu sou. Permitam que eu me ame do jeito que eu sou. E então perceba como que é dizer essas frases, como que é olhar para esses antepassados, independente da história deles, e pedir essa autorização para se amar. Quer compartilhar com a gente? É interessante porque a hora que colocou os bonecos, eu já visualizei algumas pessoas aqui. Então, para mim, pai e mãe, minhas irmãs, eu tenho 2 atrás e outras queridas pessoas. Eu tenho uma fidelidade muito grande. Eu sou uma pessoa familiar. Eu tenho esse apego,
E foi um alívio. E foi como interessante, Gustavo, que esses bonequinhos, gente, parece que eles se movimentam de verdade, viu? É interessante como hoje eu observei como eles têm a cabeça um pouco inclinada, ou talvez seja uma percepção minha, e foi como se eles fizessem uma leve reverência, um sim, né? Digo uma reverência, um sim. E me deu alívio no coração, né? Me deu um calor no peito e um alívio no coração. Então, é muito poderoso, porque é o que a gente precisa. É a gente se permitir amar, foi essa visão que eu tive. Me permitir me amar, escolher primeiro. Né? A gente precisa ter decisão, né? Escolha. Então, escolher primeiro e depois acontecer isso. Excelente. Perfeito, obrigado por compartilhar, porque é justamente isso que acontece. Enquanto você falava, até me arrepiei. É como se os antepassados abençoassem. Abençoassem. Sim, você pode se amar do jeito que você é. A gente te ama do jeito que você é. Então isso é muito lindo. Façam isso em casa, que é maravilhoso. Nós vamos para os nossos comerciais, para você que está nos assistindo, saber o que está acontecendo, como será a nossa programação agora em 2023, que está recheado de novidades, como eu comecei contando para vocês. Quais são os nossos apoiadores, as pessoas que nos patrocinam, as pessoas que estão conosco nesse sonho que se torna realidade, e a gente já volta para finalizarmos, para concluirmos aqui o que você precisa saber sobre amor próprio e realização através dele. Até já. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total
Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. E aqui estamos nós de volta, depois desse encontro incrível, depois dessa experiência maravilhosa. Então, você que está nos assistindo, recomendo. Se esse trabalho faz sentido para você, te recomendo procurar o Gustavo, entender como isso pode ser para a tua vida, para os teus negócios, porque, gente, nós somos uma coisa só. Então, vida pessoal, vida profissional, tudo está em volta do amor próprio, dessas questões que a gente vem trazendo para vocês. Isso é saúde e bem-estar. Então, te recomendo estar com o Gustavo, entender como é essa dinâmica. Esse ano eu tenho certeza que vem aí muita programação. Já começou, né, Gustavo? Muita coisa boa aí acontecendo. Então, você é nosso convidado. E nos acompanhe lá. Já está lançado aí o desafio, a partir de 1º de fevereiro, para a gente trazer esse exercício bastante simples, de amor próprio, de transformação, que vai revolucionar a tua vida, e eu tenho certeza que a nossa aqui também. E, Gustavo, o que a gente tem agora aqui de dinâmica? As falas sistêmicas. De repente mudou o cenário aqui, né? Os bonequinhos andaram, vieram mais para aqui para o centro. Ao longo da constelação, quem não conhece constelação familiar, sugiro entrar no meu Instagram, Gustavo Fabrício. Lá eu tenho bastante conteúdo que eu trago, não só sobre a constelação, mas sobre autoconhecimento. Então, dá uma pesquisadinha lá, @Gustavo Fabrício no Instagram, também no Facebook, Gustavo Fabrício 1. Dá uma pesquisadinha, porque tem bastante conteúdo. Lá, a gente usa muita frase sistêmica. Essas frases que eu passei, por exemplo, para a Elaine falar, para você falar em casa, por favor, me permite. São frases que a gente usa na constelação para visa colocar em ordem algo que está fora de ordem. E aqui é um baralho que me acompanha já desde o começo, que eu comecei a trabalhar, que eu gosto muito. É um jogo de falas sistêmicas. Então, sempre quando eu vou finalizar um atendimento, eu gosto de tirar uma carta ou algumas cartas para finalizar qual frase que falta. Então, essa é a dinâmica última que eu proponho. Depois que a gente olhou para os antepassados e pediu permissão para eles, para me amar do jeito que eu sou, tira uma cartinha para a gente, como se fosse uma resposta. É claro que aqui eu estou me jogando completamente, porque eu não sei que carta vai sair. São 72 cartas. Pode ser que saia uma carta específica para a Elaine, pode ser que saia uma carta para o grupo. Então vamos lá, puxe uma cartinha. Mentalize, né? Uhum. Esse exercício que foi feito agora. Ou aqui no meio. E quem sabe faz aqui no momento a resposta. Você não tem minhas moedas. Essa carta é muito interessante, eu tenho que explicar ela, porque ela é tirada de um livro que tem esse título aqui. Na verdade, o título é Onde Estão Minhas Moedas, mas essa frase é direcionada geralmente aos pais, quando a gente cobra algo deles, como se a gente ainda estivesse cobrando dos pais alguma questão que não foi dada, que a gente sente, acredita que não foi dada. Então, quando eu digo para o meu pai, para a minha mãe, você não tem as minhas moedas, é porque tudo já foi dado. Traduzindo aqui para o nosso exercício, é como se você não precisa da minha bênção, eu já dei a bênção para você. Então, que a gente também perceba que há momentos em que a gente está vinculado à família, ainda esperando um vai, ainda esperando eu te abençoo, que é lindo isso. E algumas pessoas já conseguiram, mas ainda estão no mental acreditando que não. Então, que a gente também perceba que o sonho dos nossos antepassados é que a gente progrida, é que a gente se ame, é que a gente alcance os sonhos, que nós somos os sonhos realizados dele. Eles sonharam ser, muitas vezes, o que nós temos ou somos hoje. Então, como uma resposta dos nossos antepassados sim, você já tem a bênção, você não precisa mais pedir para mim. Para alguns. Para aqueles que ainda precisam, porque muitos precisam sentir, fica o exercício de pedir a bênção para eles.
Que incrível. Agora quem fica sem palavras sou eu para terminar esse programa, esse encontro maravilhoso com você que está nos assistindo, com o Gustavo, que nos presenteou com tantas informações, com essa dinâmica maravilhosa. Então fica aqui o nosso convite para você. Primeiro, que você esteja conosco na programação do canal Barueri.live, 24 horas, todos os dias, para você. Muita coisa boa vindo. Essa TV esse canal, essa que já foi a TV Barueri, hoje é o canal Barueri, isso foi objeto de um sonho. Então, que você também possa compartilhar desse sonho. Aqui tem um espaço para você. Se você tem um serviço, se você tem um produto que traz saúde e bem-estar para as pessoas, vem para cá participar conosco. Vai ser um prazer te receber. E nós esperamos realmente compartilhar informações e tudo mais que possa trazer mais vida para você. E te convidamos para, a partir do dia 1º de fevereiro, estar conosco aí nesse desafio. Depois nos acompanhe lá nas redes sociais. Tenho certeza que terão dias aí dias de choro, dias de muitas risadas, enfim, mas que a gente possa estar juntos, porque juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe. E, Gustavo, quero agradecer mais uma vez pela tua participação aqui conosco, pela tua entrega, e que 2023 seja um ano realmente de realizações, um ano maravilhoso nas nossas vidas, no Saúde e Bem-Estar, nas nossas vidas, e que a gente possa estar mais juntos ainda, porque é uma delícia estar com essa pessoa, gente. Vocês não imaginam pessoalmente como é gostoso. Então, te convido também a estar aí nos eventos, nos encontros e tudo mais que o Gustavo vai trazer para a gente ao longo desse ano. Deixa eu passar a agendinha já. Claro, posso? Por favor. Então, eu sou muito grato e honrado pelo convite de sempre estar aqui. Adoro estar aqui, ficaria também como Elaine, ficaria o dia inteiro aqui. Vamos fazer um programa de dia inteiro? Vamos fazer um dia, 24 horas no ar. A gente sai daqui, a gente entra no Instagram, depois a gente volta pro Facebook, a gente faz o dia inteiro. Uma maratona. Boa. Então é muito honroso estar aqui e começar o ano abrindo o programa, é muito maravilhoso. Hoje, dia 26 de janeiro, tem grupo no Brooklyn. Então, daqui a pouquinho eu estou indo para lá, porque às 6h30 tem grupo de constelação familiar. E vou te falar, os grupos estão ficando muito legais, porque tem bastante gente. E é legal, né? Porque todo mundo que participa de um grupo de constelação se beneficia do tema, mesmo que você não é o constelado. Então, se você já conhece constelação familiar, você sabe a importância que é. Vem participar. Se você não conhece, pelo menos é um pretexto para você dizer que você já foi a um grupo. Tem interesse? Entra lá no meu Instagram, @GustavoFabrício, e manda uma mensagem. Sou eu mesmo que respondo, às vezes demora um pouquinho, mas sou eu mesmo que respondo e eu faço a sua inscrição. Sabe qual que é a campanha que estou fazendo esse mês de janeiro? Uma das novidades do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro é que a participação é 1 quilo de alimento não perecível. Oh, que lindo. Então é fazer um pouco, devolver um pouco para o mundo daquilo que a gente recebe tanto. Então, se você quer participar, vem também. Vem doar 1 quilo de alimento não perecível, que a gente vai fazer uma ação em conjunto. Só fazendo uma correção, o dia desse programa é dia 24. E o evento que você está falando dia 26 é dia 24, que vai. É verdade. Que está ao ar. Então, dia 26, é dia 26 a programação. Então, você que está nos assistindo ainda tem um tempinho aí para se programar e para participar desse evento. Então, 26, quinta-feira, gente. Boa. Lembrando. Eu farei o meu melhor. Que bom que você lembrou, porque minha cabeça está assim. Eu farei o melhor para estar lá. Então, a você que nos assistiu, um 2023 maravilhoso, foi o que a gente desejou para você aqui no último programa do Saúde e Bem-Estar em 2022, e é o que nós desejamos para você nesse primeiro programa de 2023, que a sua vida seja maravilhosa, que você possa colocar sonhos em ação e que maravilhosas coisas venham para você e para sua família. Nos encontramos no próximo Saúde e Bem-Estar, aqui no canal Barueri.live, e também na maratona que começamos aí no dia 1º de fevereiro, que você está, é nosso desafio a você participar desse grande encontro. Então, Gustavo, mais uma vez, gratidão à produção da TV Barueri. Gente, isso aqui está incrível, muita coisa boa. Fique acompanhando nossa programação aí, porque vem coisa nova e coisa muito boa. Um beijo no seu coração, uma semana maravilhosa, e nós nos encontramos aqui nesse canal no próximo Saúde e Bem-Estar. Até lá, gente. Obrigada.